Boa noite, gente. Essa é a primeira live do ano do programa Inadequada, da segunda temporada. E hoje a gente vai conversar um assunto importante, que é sobre a patologização da vida. Esse movimento que a gente tem passado e presenciado de todo mundo querer tratar das questões emocionais, que às vezes é só uma tristeza, que às vezes é só um processo de euforia com a realização, de uma forma mais grave, como se isso precisasse de uma medicação, como se isso precisasse de um acompanhamento terapêutico urgente, e a gente tem tido muita dificuldade de lidar com os ciclos da vida e com as emoções ultimamente. Tudo parece que é uma patologia, tudo parece que é um adoecimento psíquico e emocional. Então, hoje, eu convidei Terena Cardoso, que é minha colega de trabalho, de vida, que a gente troca muitos conteúdos nos inbox da vida, conversando sobre esses movimentos que têm acontecido, nesse período de quarentena. E ela hoje vem conversar aqui com a gente sobre esse movimento que está acontecendo. Porque tá um pouco assustador. É muita gente procurando psiquiatra, muita gente procurando fazer uso de medicação e às vezes sem necessidade real de fazer o uso de medicação. Nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos 4 meses, teve um boom de colegas e nos grupos que eu faço parte procurando psiquiatras para poder indicar para os seus pacientes. E aí é que entra o post que eu fiz hoje, sobre o quanto as dicas abundantes que a gente acha na internet, o quanto saber o que são as patologias, como elas funcionam, descrições de patologias, tem também prejudicado as pessoas, porque evita que elas busquem acompanhamento terapêutico de forma precoce. Tem chegado pacientes para mim nos últimos meses, antes de eu não ter como atender pessoas, inclusive tive que abrir algumas exceções para poder atender pessoas que estavam muito vulneráveis, para poder fazer o mínimo acolhimento até conseguir um colega para atender. Muito devastadas e muito ansiosas, porque ficaram tentando manejar sozinhas processos de ansiedade que a quarentena, agravou, provavelmente. Então, e debater, discutir qual é o ponto de vista dela com relação a essas coisas e contribuir com vocês, principalmente para quem está aqui olhando a gente, principalmente para quem é terapeuta, está manejando o paciente, e para quem é paciente está sendo manejado, para poder ficar atento também aos movimentos dos médicos e dos terapeutas que cuidam de vocês. Tá bom? Tarina, eu vou te achar aqui para você entrar, tá? Pronto. Tô te chamando. Olá, Boa boa noite. noite. E aí? Tudo Vamos bem? nós mais uma vez. Tudo ótimo. Feliz ano novo a todos. Pelo menos de 3 em 3 meses a gente faz uma live, né? Tá quase que um ciclo, né? E é sempre um prazer receber o seu convite para poder falar desses temas relativamente polêmicos e necessários. Porque a gente fica, nesse lugar de ai, não pode, não pode, não pode, mas pode, precisa. A gente precisa conversar sobre um monte de coisa que as pessoas não querem conversar. E Tarina é boa, que Tarina gosta também de polêmica, que nem eu. Mas não é polêmica vazia que a gente puxa. A gente puxa polêmicas Isso, importantes. exatamente. Polêmicas necessárias, como eu falei aqui, né? Porque a gente precisa discutir sobre isso. Hoje mesmo eu escrevi um texto sobre esse boom, né, de pessoas falando sobre os seus diagnósticos mentais, psiquiátricos, e isso tem alguma espécie de resultado. Por hora, eu só consigo imaginar os resultados. Eu tenho sensações confusas sobre essa dinâmica, né, como a gente já conversou há Sim, alguns dias, né, porque a gente vem debatendo isso já há alguns dias. sim, Então, e as sensações, elas são confusas e é interessante também a gente, como profissional, como autoridade na área, vamos colocar assim, demonstrar que nem sempre a gente sabe qual é o resultado daquilo dali. A gente tem uma sim, ideia, né? Da minha experiência com comunicação, tudo que é novo, tudo que é divulgado, que a gente nunca viu, incomoda, que a gente não consegue prever muito bem o que é aquilo. E enquanto pais, principalmente, quem tem filhos, adolescentes, né, crianças, hoje mesmo uma pessoa no inbox, através do texto de hoje, veio falar de algo que é muito mais a sua área do que a minha, inclusive, que é sobre uma pessoa na família que tem, acho que 13 anos, uma adolescente, e que agora se definiu como transgênero, né? Então, isso também é assunto polêmico necessário, diagnóstico sim. Até é porque, assunto polêmico até pouco necessário. tempo,
algumas pessoas classificavam a transgeneridade como uma dissociação. Isso, estava no CID, né? E Tava assim, lá é no muito CID. importante a gente entender, e assim, gente, isso é tão interessante falar sobre o auxílio DSM, porque a gente precisa entender que tem coisas que estão lá descritas que não são exatamente patologias, mas são naquele momento histórico-cultural, mas que depois se confirmam como não sendo, e a gente precisa estar atento até quando a gente vai enquadrar um paciente, né, Tei? Quando a gente vai, meu paciente é Exatamente. X coisa, mas daqui a 10 anos essa X coisa não existe mais. E aí? Isso. E foi o que aconteceu com o travestismo, se eu não me engano, era esse o termo que estava lá. Né? Era. Como uma dissociação da identidade, da sexualidade, identidade de gênero, e isso tudo, hoje em dia, já não é mais considerado um transtorno psiquiátrico. A Sumiu. gente sabe que é uma questão de identidade, não é questão de psiquiatria, né? Exato. Assim como E algumas essa questão. patologias, em algumas outras culturas, não tem caráter de psicopatologias, né? A gente estava até conversando sobre isso. Eu vou tirar aqui os comentários, viu, gente, para poder ver Tarena melhor. Pode falar. Tranquilo. O pessoal pode usar a caixinha de pergunta, né? Se for o caso, Pode sim. Mas daqui a para pouco a poder gente volta para interagir. responder também. Beleza. Sobre essa coisa da patologização, nem sempre está presente nas outras culturas. Nós fazemos parte de uma cultura em que esse próprio transtorno dissociativo que eu publiquei através da Kathleen, que é a menina que faz, né, que divulga o diagnóstico dela, aqui na Bahia, por exemplo, em alguns casos isso não vai ser um transtorno, quando você tem uma religião de matriz africana, né, como a Umbanda, como o Sim. Candomblé, as pessoas passam pelo que eles chamam de possessão espiritual, tem um outro termo, incorporação do orixá, incorporação da entidade, o espiritismo também. Isso, se a gente for analisar de acordo com os manuais de diagnóstico, né, que a gente tem na medicina psiquiátrica, pode ser considerado como um transtorno, mas não é, Sim. porque está dentro da cultura da pessoa, não é transtorno dissociativo de identidade, como é o caso dela. Isso aí é uma outra questão. Então, a cultura precisa ser analisada, a família, são muitos os fatores, né? E esse boom de divulgação pode acabar trazendo ideias equivocadas. E assim, tem outras patologias que também acabam fazendo com que pessoas adotem outras patologias para poder serem vistas. A gente sabe que o transtorno narcisista tem esse viés, né? Quando a pessoa tem um transtorno narcisista, ela pode dizer que ela tem um transtorno de personalidade dissociativa para poder ganhar likes, para poder conseguir seguidores, para poder conseguir ser vista. E eu tava estudando hoje, inclusive achei uma postagem de Érica do Sorteio Daí, acho que Renata do Sorteio Daí, que é uma arroba muito interessante daqui. E ela estava falando sobre esquizofrenia, de manejo de esquizofrênicos sem medicação. E há uns dias atrás ela estava falando como essas questões de personalidade, transtornos, né, psiquiátricos, são mal manejadas no Brasil. Porque fora daqui já existem outras formas de manejo de doenças psiquiátricas, de patologias, entre aspas. Inclusive, nesses estudos que eu fiz, para poder chegar aqui para a gente conversar, em algumas culturas, quem é gay e quem tem as ditas patologias psiquiátricas, tipo esquizofrenia, essas pessoas elas têm um status social muito alto na sociedade onde elas convivem, porque elas são ligadas a Deus. Elas conversam com Deus. Então, existem muitos vieses, digamos assim, sobre patologias psiquiátricas e muitos olhares sobre elas que às vezes a gente não fica, porque a gente fica no lugar da patologização e da medicalização de pessoas, né? Exato. E quando a gente faz essa análise, que é uma análise que eu gosto... Gente, eu tô sozinha em casa, meus cachorros... Ó, eu tava prevendo que ia acontecer uma coisa dessa. Se vocês escutarem latidos rosnados, uns barulhinhos de trem, eles estão disputando uns ovos ali que eu joguei pra eles ficarem mais Tá tudo bem. Dito isso, voltando à patologização, eu gosto de trazer uma informação que eu já estudei e sou apaixonada, que é da psicologia fenomenológica existencial. Por quê? Porque ela se debruça muito no que é patológico e do que não é, do que é normal, né? O que é o normal e o que é o patológico. E essa vertente da psicologia, da psicoterapia, ela não considera os manuais de diagnóstico, DSM, né, o CID, como a gente vê por aí. Ele considera patológico tudo aquilo que impossibilita o sujeito de ter a sua liberdade de ser.
né? Sim, Então, é um relacionamento nocivo que prende a pessoa de alguma forma, é o trabalho que ela não gosta, é as oscilações de humor que vêm de uma amizade nociva ou de uma mãe castradora. Isso é patológico para a fenomenologia e para o existencialismo. São correntes que vêm exato. da filosofia também, né? Então, quando a Isso gente na psicologia pensa social sobre também a isso, gente trata dessa forma, sabia? pronto, pois é. Então é muito mais amplo, a gente fica mais distante dessa questão do DSM, dos manuais, é muito Sim. mais amplo. Fica muito melhor a gente pensar sobre isso. E outra coisa importante, Tê, que a gente precisa trazer também, é que às vezes, quando a pessoa chega num psiquiatra, num médico, para poder pedir uma avaliação psiquiátrica, psicopatológica, ela chega ali com uma certa urgência, né? Ou porque quer Deixa eu um. só separar aqui rapidinho os cachorros, senão isso Vá, vai eu dar vou um. falando aqui enquanto você vai lá. Peraí. Quando a gente entende que os psiquiatras, quando a pessoa chega no psiquiatra, ela chega com uma certa urgência, ou para resolver uma crise, ou para resolver uma questão de trabalho que precisa de um atestado, alguma coisa assim. Então, isso tudo faz com que a avaliação da pessoa, né, do profissional psiquiatra, fique às vezes equivocada, porque existe uma urgência em fazer isso, né? E outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar sempre, e você que faz acompanhamento psiquiátrico precisa pedir para o seu médico acompanhante, que muita gente faz acompanhamento de medicação psiquiátrica sem ser com psiquiatra também, viu? A gente não pode esquecer disso. Sim. Peça um planejamento de medicação. É o que eu instruo para os meus pacientes, porque muitos médicos não estão dispostos a conversar com quem é psiquiátrico, com quem é psicólogo, com quem é psicoterapeuta. Isso Eu até é sou. novo. Planejamento de medicação é quase luxo, porque esses caras Pois eles é. dão a canetada, você que se vira para tomar ali o que foi passado, né? Exatamente. Pedir um planejamento para você saber quando você começa a tomar medicação, o que é que vai acontecer com você tomando a medicação e qual é a previsão de desuso, né, de desmame da suspensão de uso. Porque é muito comum. Eu só conheço 2 psiquiatras, até hoje, dos meus pacientes, que fizeram o planejamento de medicação. Uhum. Uma começou com uma melancolia muito, muito intensa, e para não converter numa depressão, a gente decidiu entrar com a medicação, conversei com a psiquiatra próxima, a gente decidiu entrar com a medicação, e ela começou a fazer, com 4 meses parou de tomar a medicação. Porque existia um planejamento para poder saber por que é que ela estava tomando, quando ela ia tomar, porque o que é que ia acontecer com ela durante o tempo, até para não ter nenhum tipo de reação adversa, né? É muito Uhum. importante fazer esse planejamento junto com o seu psiquiatra. E não esqueçam que isso é direito de vocês, tá? Isso é direito de Isso. vocês. Vocês precisam saber o que vocês estão gerindo. Exato, e todas as reações também. É uma informação que tem a obrigatoriedade das indústrias farmacêuticas de constar na bula do medicamento, mas pouca gente lê, confere, porque confia no médico, confia na Sim, indicação, mas existe um planejamento a ser seguido. Você tem direito à redução de dosagem, se for o caso, ou aumento, ou troca da medicação. Não deve insistir em algo que está te fazendo mal, e às vezes nenhuma vai dar certo. A gente até pois falou é. sobre isso também, né? Às Pois vezes a é. ciência, e eu falei um monte de ciência no final de semana, ela não vai contemplar. E aí a gente precisa entrar com um tratamento que a gente chama de integrativo. Quando a ciência não der ali a solução, né, a gente vai precisar pensar em outras opções terapêuticas ou de outras vertentes da própria medicina, de uma Exato. forma. Ou até manejo de comportamento. Porque, por exemplo, a paciente que a gente tinha conversado, eu vou contar para vocês, tá? Tinha contado para a Tarina. Ele tem uma paciente que tem TDAH. Né, assim? A sigla é. TDAH. Pois é. Essa paciente não adaptou com medicação. De jeito nenhum. Tomou Ritalina, tomou outros e não conseguiu adaptar. O que foi que a gente entendeu? Que existia a necessidade dela de ler com volume. Ela precisava estudar muito, porque ela estava fazendo um projeto de finalização de curso. A gente Uhum. começou a procurar estratégias possíveis para que ela conseguisse estar ativa e funcional, mesmo sem medicação. E aí a Uhum. gente conseguiu uma estratégia que foi no Windows, ele tem, quando você abre um PDF, ele tem a opção de você ler, mandar o computador ler. E aí, com essa estratégia, a gente ocupou 2 vias sensoriais dela, que foi a visão e a audição.
E aí ela não conseguiu se concentrar. Então, existem estratégias que são simples, é antes da medicação, às vezes. Mas, Sim. como a popularização da patologia, né, dessas coisas tá tão vulgarizada, digamos assim, as pessoas só chegam no máximo, na exaustão psíquica já. É. Na exaustão psíquica e emocional já muito, muito cansada. Você tem observado isso, Exato. Dê? Muito, principalmente, assim, hoje nós estamos falando de patologização, a gente está falando muito de síndromes psiquiátricas, mas às vezes vai para além, tem outras somatizações também, né, Sim. que o paciente só procura já quando já está num limite altíssimo, são a questão das dores crônicas, né, Sim. dos adoecimentos que são mais silenciosos, e tudo isso também vai influenciar, tem uma psique por trás, né, daí a gente estuda a psicossomática. Então, isso também diz respeito quando há necessidade desse tratamento mais integrativo, porque a farmacoterapia, ela não vai contemplar a todos. Eu tenho um exemplo de uma paciente com traços de ansiedade que beira o transtorno, às vezes, e quando ela fez uso de medicação, quando ela estabeleceu uma crise, nenhuma medicação dava certo. E olha que eu não vou citar nome de medicação aqui, mas era uma muito Comum. simples, comum. Pois é, que dá pouquíssimas reações adversas nas pessoas. Mas com ela não deu certo. O que deu certo foi essa coisa do manejo de comportamento. Então, para outros adoecimentos também. Então, a gente tem que abrir a mente mesmo com relação a isso. De que a integrativa, ela acaba sendo mais completa, porque a gente não fica ali batendo, né, na mesma tecla sem obter resultado. E outra coisa importante, gente, quando a gente fala sobre patologização da vida, está num detalhe bem aparentemente bobo, mas não é tão bobo. Sabe aqueles hábitos? Ah, tá maluca. Ah, não sei o que, é bipolar. Não sei o que, é esquizofrênica. Não sei o que, é demente. Isso fica muito vulgarizando por patologias. E a patologia bipolar é uma patologia muito popular e muito difícil de diagnóstico, mas uma patologia que tem mais diagnósticos feitos. Para você ver como isso é absurdo. E a patologia bipolar é como você estava falando da fenomenologia. Menologia. Que é, justamente, às vezes, é uma questão ambiental. A pessoa está no ambiente adoecido e a pessoa tem reações ruins. Por exemplo, a maior parte das pessoas que eu tenho acesso, que são pessoas trans, e pessoas que são diagnosticadas com bipolaridade sem serem trans, essas pessoas são diagnosticadas com bipolaridade a partir de um raciocínio básico de que elas mudam de humor com frequência, certo? Que é o que se Sim. entende como bipolaridade. Só que ninguém botou na conta que essa pessoa passou a vida inteira sendo estimulada negativamente de forma esporádica. Né? Skinner e Pavlov explicam o quanto o movimento condicionado, a reação condicionada, faz com que as pessoas tenham, às vezes, reações bem absurdas. E, assim, é muito comum mesmo. A gente está na rua com uma pessoa trans, a pessoa trans está na paz de Jesus. Caminhando, brincando, comendo, bebendo. Vem um ser humano, não sei de onde, e diz uma coisa bizarra. Uma A pessoa piada. desequilibra. E é A isso a pessoa vida desequilibra. inteira. Pois é. Então, Desde não a é que a pessoa... escola, infância, Dentro todo da família. dentro da família. Não é que a pessoa seja bipolar. A pessoa tem comportamentos bipolares porque elas são estimuladas de forma negativa. Né? É claro Exato. que a pessoa vai ter uma reação agressiva se ela está lá na tranquilidade conversando com você e chega uma pessoa e você é uma mulher. Não tem que se Coisas equilibre, né? que a gente passou, década de 80 e 90 e um pouco, né? Até na atualidade, nos programas de humor, isso era muito comum. Então, as pessoas eram acostumadas a fazer esse tipo de coisa, ter esse tipo de comportamento, mas Sim. esqueciam que por trás existia um ser humano ali. Então, isso que a gente está conversando aqui, gente, vocês estão assistindo agora, quem entrou agora, a gente está falando de patologização da vida, de síndrome psiquiátrica. Deixa eu até Isso anotar aqui nos comentários e fixar. Isso. Uma questão que, assim, tudo bem, os manuais de diagnóstico, eles trazem traços que ajudam no processo de tratamento, identificação da patologia tratamento, ok, traz. Mas como que se condicionou aquele adoecimento?
Outro dia a gente estava falando também sobre um estudo que discorda da depressão endógena. Não sei se foi com você ou com outra pessoa que eu estava conversando. Não lembro, mas eu também acho. Também concordo. Pois é, que a depressão não tem essa relação direta com um desequilíbrio químico do corpo humano. É também fatores, né, multifatorial, Biopsicossocial. condicionantes. Exato, que leva o sujeito para aquele lugar da tristeza profunda, da melancolia profunda, da desesperança. Então, esses manuais, eu acredito que daqui a um tempo, até a utilização deles vai começar a ser já está sendo revista, que a gente lê um artigo sobre isso, Sim. e vai ter um enxame disso aí muito maior, né? Provavelmente. E assim, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. A depressão, a ansiedade, essas patologias mais frequentes que a gente é diagnosticada, eu acho que é muito mais exógena, muito mais do meio ambiente que a gente tem vivido, desse lugar onde a produtividade é absurda, do que, de fato, uma questão bioquímica. Inclusive, a gente tem um livro muito bom chamado O Mito do Desequilíbrio Bioquímico, que eu Isso. fiquei até de mandar para a Tariana, acabei esquecendo, desculpe, mas eu vou mandar. Mas eu vou mandar para vocês. Se vocês quiserem, pode chamar no DM, que eu mando para vocês também. É muito importante a gente entender o quanto a indústria da medicação se interessa em convencer pessoas de que a patologia é interna, que existe um desequilíbrio que justifica a patologia. Só que assim, tem uma Maria Rita, alguma coisa o nome dela. Ela escreveu eu até anotei aqui, Maria Rita. O Tempo da Depressão, o nome do texto que ela escreveu, é um artigo, O Tempo da Depressão. Ela fala que a depressão, na verdade, não é uma patologia, é um movimento de rebeldia de corpos que não estão dispostos a ceder à pressão da produtividade. Que você está tão exausta, que você está tão exausta de tudo que está sendo bombardeado, de todas as demandas, de ser a melhor mãe, de ser a melhor funcionária, de ser a melhor tudo, que o seu corpo não aguenta. Você deprime, você se rebela, você faz, não. E aí ela estuda a depressão nesse viés psicossocial, que ela começa a avaliar quais são os fatores ao redor do adoecimento que justificam o adoecimento. E se a gente parar para pensar, tudo é social. Uhum. Pessoas negras, por exemplo, vivem em um grau de estresse absurdo, porque é a mesma situação das penurias que estão as pessoas trans e a gente também que é mulher, em menor escala. Qualquer momento você pode ser agredido, qualquer momento você pode ser ofendido. Então, claro que você vai ser um ser humano reativo. Uhum. Né? Exato. E essa exaustão, algumas pessoas podem questionar, porque eu já tive pacientes que poderiam questionar, bom, mas a minha filha, ela tem 16 anos, né, 18 anos, nunca trabalhou e tem depressão desde X idade. Vamos lá, a gente não está falando somente das condições do jovem adulto que trabalha, que sofre essas pressões desde criança. Muitas pressões são instaladas, né, são feitas, são executadas com as suas crianças na família. Então, é desde muito pequeno, às vezes desde as relações intrauterinas, ou seja, dentro da barriga da mãe. Então, tem também essa coisa de você trazer essa pressão, né, já ali na realidade familiar desde muito cedo. Então, não importa a idade, não importa. Outra coisa que a gente ignora é que existiu até a nossa geração, acho que agora nessas gerações que estão chegando, está existindo menos, é que a questão da gente criança ter direito é muito novo, né? A criança como ser humano é ignorado desde sempre. Então a gente, que nada, não sei quem não tá nem entendendo o que eu tô falando, tá entendendo sim, tá entendendo todos os seus projetos para ele, inclusive se isso for contra a essência dele, ele vai ficar fadigado, ele vai ficar depressivo. Muitas crianças que desenvolvem depressão de forma precoce é sobre a expectativa dos pais sobre elas. Ou sobre questão de sexualidade, que eles entendem que naquele ambiente eles não vão poder ser quem eles são. Então, quando você está numa família que você percebe que a sua essência é diferente daquele ambiente, você deprime. Uma moça me procurou, outubro do ano passado. Do ano passado, 2019, no caso. Muito ansiosa, muito preocupada, que o filho estava muito cansado, que ela precisava muito de atendimento para o filho, e que precisava de ajuda, etc, etc, etc. Aí eu fiz, Aí eu perguntei, né, como é a rotina do seu filho, para poder saber quando é que pode.
Segunda-feira de tarde ele pode? Não, não pode porque ele tem natação. Terça-feira de tarde ele pode? Não, não pode porque ele tem judô. Quarta-feira de tarde ele pode? Não, não pode porque ele tem aula de inglês. Tem banca, tem não sei o quê. Aí eu fiquei, sabe? Fiz claro que a Abarrotado criança. de coisa. Como que a criança não vai ter depressão? Claro que a criança está estafada. O Isso. menino não tem um dia de paz na semana. Tá É. estafada. Ah, porque ele não conversa comigo, porque ele é todo calado. Claro, como é que ele vai conversar se ele tem um ritmo absurdo de trabalho para poder fazer? Então a gente às vezes ignora que estudo, afazeres é trabalho. Cansa igual a gente está trabalhando todos os dias. Isso. Fora as expectativas, né? Eu li até um texto de um profissional essa semana falando das expectativas dos pais em cima dos seus filhos, que hoje em dia existem profissionais que não mais incentivam esse avalanche de expectativa. A gente está falando aqui, na realidade, de encontrar um caminho do meio. Né? É Sim. nem muito nem tão pouco, gente. Não é abarrotar as crianças, os adolescentes de atividades e nem deixá-los que guiem a própria vida, porque não tem condições para isso. Né? Vai precisar de uma hierarquia, alguém que norteie ali algumas coisas. Então, é mesmo essa relação de encontrar a melhor maneira. Outra coisa que a gente né, a geração da gente, um pouco antes da gente, que tem filho, que ainda tem filho adolescente, criança, a gente não pode colocar os nossos desejos nos nossos filhos. Não é porque a gente não fez inglês na infância, porque não tinha dinheiro, porque não teve tempo, por qualquer motivo, que a gente vai fazer o filho fazer inglês, sabe, equitação, balé, ginástica olímpica. Não, isso não pode. O ócio é extremamente importante. O tempo que você não faz nada é extremamente valioso para você organizar a sua mente. O hiperestímulo mental é o que está diagnosticando tanto a criança quanto a TDAH. Sim. Fala-se também em muitos estudos da hiperpixelização, porque é o uso de telas excessivo em época de pandemia. Então, as escolas todas e faculdades estão nas telas, né? Sim, Então, existe isso também que traz consequências para a psique, para a cognição da criança, desenvolvimento, né, de aprendizados, perde-se convívio. Então, tem muita coisa que a gente que patologiza e que está muito distante dos manuais que a gente costuma aprender e que a gente vê na mídia, né? A pessoa que está fora dessa, que não é profissional da área, vê, né, dessa forma através da mídia. E então é preciso mesmo conversar sobre isso, falar sobre isso. o bom é que tem um monte de colega da gente aqui que já formou e está formando, que está concordando com a gente. Então a gente sabe que metade do mundo está salvo. Isso é muito, isso é muito Nosso importante. Está todo público. mundo, isso mesmo, isso mesmo. É ótimo que tem um monte de gente que vai ficar salvo aí, viu? Então, falando, a proteção dos filhos também, proteção é super difícil, gente. Lidar com proteção, filhos super protegidos. Podem ser crianças super adoecidas no futuro, crianças maiorzinhas, né? E adolescentes, porque eles ficam inseguros, eles não sabem o que é certo e o que é errado, porque eles não experimentaram. A criança precisa experimentar até o risco, porque senão ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, né? Isso. E de uma forma, na realidade, de consultório, né, quando a gente se propõe a falar dessas questões, é principalmente identificar, porque assim, estamos aqui falando de várias outras formas de identificar a patologia, né? O Sim. Ou processo. desidentificar a patologia, né? Isso, exatamente. Ou isso. Mas quando vem na realidade de consultório, como que a gente atua ali? Né? A gente percebe algo estranho, um comportamento estranho, encaminha imediatamente, né, para um psiquiatra ou para um neuro, para onde que a gente demanda, né, essas pessoas. É como você falou no início da live, que entrou agora, é importante a gente pincelar isso. Buscar um profissional que esteja mais atualizado. Porque, Sim, querendo ou não, o profissional que fica preso aos estudos que teve e não revisa isso, ele corre um risco de se desatualizar e ficar reproduzindo questões que são erradas mesmo, né? Porque a coisa sim. muda. A gente já falou aqui do travestismo, que estava no DSM, não existe mais, não é mais considerado uma doença. Então, isso vai se revisando
a cada ano. A gente precisa encontrar esses profissionais, né? Você citou aí que tem 2 que trabalham junto com você. É bom divulgar, é bom a gente ter esse contato. Sim, se vocês precisarem de contato, vocês me chamam também no DM que eu passo contato das pessoas para vocês. Eles são profissionais. Uma delas, inclusive, trabalha com a medicação fitoterápica, que é extremamente raro. Uhum. Então, e tem um neurologista também que trabalha com fitoterapia aqui em Salvador, que assim, como eu acredito que as patologias são muito mais sociais do que de fato endógenas, eu procuro trazer para perto de mim profissionais que usam medicações mais suaves, para que não faça um dano no paciente maior do que ele já está sofrendo emocionalmente, sabe? Então, esse movimento, eu sempre trago para perto de mim profissionais que pensam como eu, né? Caso eu esteja errado, eu descubra isso em alguma altura da vida, eu vou procurar os outros profissionais para poder me ajudarem, né? Tem Porque alguém existem falando profissionais, que são extremamente categóricos, né? A Sim, pessoa tem a esquizofrenia, ela precisa de medicação, sem medicação não vai dar jeito. E a gente já começa a perceber uma comunidade de pessoas vivendo sem uso de medicação com esse diagnóstico, sim, né? Isso é relativamente novo, porque o que a gente conhece né, é de diferente, experiência né? mesmo, o uso de medicação, mas já existe. Então as coisas se atualizam, né? Através dessa coisa da integrativa, apostar na fitoterapia, para poder ter ali um equilíbrio. Eu já cheguei a corrigir de forma integrativa oscilações de humor com a fitoterapia de uma forma muito tranquila. Então, se corrigiu, independente de qualquer coisa, será mesmo que há necessidade de entrar com a medicação quando o sujeito está estabilizado? Sim. Entende? É a expertise como profissionais que a gente precisa ter. Se estabilizou, se não estabilizou e quando, né? Qual é a hora, o melhor momento desse encaminhamento? E isso é uma coisa que vem muito da experiência, né? E De assim, estudo. Tê, a gente também não pode perder de vista que esse movimento de achar que tudo é medicável não é real. Uhum. Nem tudo precisa ser medicado e nem é medicável. Eu, por exemplo, depoimento pessoal, tá, gente? Eu, durante a minha juventude inteira, fui extremamente agressiva, reativa, violenta. Não tinha meia palavra para falar para ninguém. Sempre foi assim. Eu poderia ter sido diagnosticada como bipolar com tranquilidade. Hoje, com o Uhum. conhecimento que eu tenho, eu me diagnosticaria como bipolar. Eu dizia, não, essa menina é bipolar. Mas quando foi que eu entendi que eu não era bipolar? Quando eu mudei de ambiente. Por isso que é muito importante a gente manejar paciente antes de começar a medicação, dentro do possível, com rotinas e comportamentos. Porque aí você consegue uma evolução e aí talvez o paciente nem precise entrar na medicação, de procurar psiquiatra, etc. Quando eu Isso. saí da casa, do ambiente de meu avô, que era um ambiente extremamente agressivo e adoecido, porque todo mundo na minha família é reativo, eu mudei. Quando eu conheci meu marido, que era um outro raciocínio, inclusive eu vim de relacionamentos abusivos e relacionamentos abusivos até chegar no meu marido, e eu achava que eu era muito desequilibrada, reativa. Quando eu chego aqui, nesse momento da minha vida, onde eu tenho a minha casa, onde eu tenho meu marido, eu não sou mais aquela pessoa. E aí eu vou chegar num outro lugar muito importante. Por que é que para tudo na vida a gente tem o diagnóstico aberto e o diagnóstico fechado e a suspensão do diagnóstico, menos para psiquiatria? Porque que se te carimbam lá na sua infância, como uma pessoa com TDAH, como uma criança bipolar, como qualquer outra coisa, ninguém tira isso de você. Tem Até algumas patologias que câncer. realmente Até não se câncer cura. a gente consegue a reversão da doença, que é uma doença sistêmica grave. A gente consegue, estou curada de câncer. Quantas pessoas a gente já viu por aí? Ana Maria Braga já se curou de câncer 200 vezes. Uhum. Mas ninguém consegue chegar num processo de evolução com o psiquiatra a ponto do psiquiatra dizer, não, você está curada já, está equilibrada, pode ir embora, siga a sua vida. Demora muito, são pouquíssimas, né? Talvez transtorno de ansiedade, depressão, mas bipolaridade, esquizofrenia, são síndromes raríssimas de ter alta, vamos dizer assim, de um Sim. tratamento com a medicina psiquiátrica. E eu te pergunto, se de fato a pessoa não pode ter alta, ou se o desmame é desinteressante,
ou se o profissional tem insegurança de dar alta e a pessoa voltar para algum lugar e ele ficar, né? Ai, meu Deus, dei alta para o paciente que não deveria ter dado. É porque Então, são mil questões. se tem uma luta até antimanicomial, né, umas memórias de manicômios muito próximas da gente, da síndrome psiquiátrica muito próxima à loucura. Então, a Sim, gente imagina, porque aqui nós estamos falando de pessoas que entram no nosso consultório, né, tomada banho, conversando com a gente, falando de suas dores, com independência, dirigindo o carro, pegando o Uber, a gente está falando dessas pessoas. Uma pessoa em surto, ela não vai para o consultório para fazer remanejamento do comportamento, ela é levada, né? E muitas vezes não é levada para o consultório de um terapeuta nem de um psicólogo, é levada já direto para uma clínica para internação. E sim. acaba abrindo também margem para várias opiniões aí sobre dessa conduta. Ela é levada imediatamente para esse lugar. Então, ela não tem sequer a janela do direito de repensar algumas coisas. De se E isso, organizar, né? A organização não medicamentosa não acontece na maioria dessas pronto. pessoas. E quando você traz essa palavra de se organizar, eu só me lembro desse boom de pessoas na internet buscando suas tribos, buscando seus nichos, para falar com pessoas que têm a mesma problemática que ela. Mas ela acaba falando não só com essas pessoas, como também com várias outras, que às vezes não têm nada e podem acabar se identificando. É um dos preconceitos ou preocupação que eu tenho atualmente naquilo que a gente conversou, que a gente começou a conversar também no início da live, sobre esse Sim, tipo de interatividade de pessoas que têm transtorno, e vamos lá, vamos divulgar, vamos fazer uma trend, vamos colocar uma música, vamos deixar leve isso. Tudo bem, eu adoro essa ideia de deixar leve, de deixar acessível. Só que a internet é o mundo inteiro. A gente costuma separar a internet do mundo, mas elas estão no mesmo mundo. As pessoas daqui de fora estão lá. Então, sim. elas estão acompanhando. E aí rola tudo que a gente já falou aqui sobre automedicação, autodiagnóstico, né? Eu até brinquei, a página, né, o quarto do autista, que eu citei hoje no meu texto, várias coisas que o Bruno escreveu ali. Eu falei, cara, eu sou autista, com certeza. Eu comecei a pensar. E aí teve um momento que uma outra pessoa comentou a mesma coisa nos textos dele, e ele falou, olha só, todos nós estamos dentro de um largo espectro. Algumas pessoas vão ter apenas traços, uma ou duas condições do que eu escrevo aqui, e outras, de fato, vão ter o diagnóstico. Então, isso é Sim. informação de qualidade. Então, faz bem o texto dele, então eu gosto feito para falar. Então, ali tem uma informação, mas como que a gente vai garantir essa informação de qualidade de todas as pessoas? É um mar azul aí que a gente não sabe bem o que vai dar. E outra coisa preocupante dessa questão da popularização de diagnósticos de patologias contadas pelas próprias pessoas é que, às vezes, a pessoa não está diagnosticada de fato. Ela leu um post, se identificou com os traços e decidiu fazer, né, a dancinha lá da patologia. Isso é delicado. E aí, por exemplo, sabe o que mais me preocupa, principalmente no caso daquela menina que é uma adolescente, é que ela vai levar um monte de adolescente para ela, obviamente, né? A gente Já sabe que está. existe uma carência muito grande entre adolescentes e relação de paternidade, porque as mães e os pais estão enlouquecidos freneticamente trabalhando na rua. Será que não pode acontecer um boom de patologias psiquiátricas sugeridas para que Uhum. essas crianças sejam vistas também? A gente não Isso. sabe o caminho que as questões fazem na cabeça da gente, né? A gente fica achando que tá tudo bem, que todo mundo tá estabilizado, mas às vezes não tá. E outra coisa preocupante é que caso essa menina entre em surto, como é que ficam os seguidores dela? Abandonados, sem o líder. E aí a gente já entra na psicologia de grupo para poder estudar isso também, porque as pessoas têm essa necessidade de um líder, têm essa necessidade de seguir alguém, de alguém que fale o caminho das pedras, e é o que ela vem fazendo. O que a gente está fazendo aqui não é crítica, é crítica por crítica. E toda crítica, ela tem o seu lado bom, que é o de pensar, que é o de fomentar a discussão, de levantamento de demanda. Então, assim, quando você que está aqui na live assistindo, você olha para o lado e está vendo ali seu filho, né, adolescente, criança com celular na mão, se for menor de idade, restrinja conteúdo, olhe de perto, esteja vigilante. Ele não precisa ver tudo, ele não precisa ter Sim, acesso a tudo.
né, para poder se identificar com tantas coisas e ter ali tantas tribos, para que ele queira pertencer e personificar, eu uso essa expressão hoje, para, né, se pintar dentro de um grupo, o grupo dos bipolares, o grupo dos autistas. É um risco, é uma realidade. Eu nem tinha visto o Renato comentando ali, o gato lá atrás do Pindo. E outra coisa, Tê, De Jesus, aproveitando que você tá na live, volte pra casa, que as cachorras estão aqui brigando, daqui a pouco vai sair um fight sério. Volta pra live, a gente abrir aqui a cozinha, volta pra live. da DR. E o que é mais preocupante, assim, quer dizer, isso é até positivo, que quanto mais a gente popularizar diagnósticos, pessoas assumindo diagnósticos, etc., isso é bom porque a psicofobia vai diminuindo, né? As pessoas vão parando de ter tanto preconceito, porque descobre que não sei quemzinha a atriz tem, que você, a vizinha tem, e que o primo tem, que todo mundo tem, e isso vai melhorando as questões da psicofobia. Mas isso é delicado, tá na internet, inclusive porque eu pesquisando, só existe um caso de transtorno que ela tem, diagnosticado no Brasil. Olha só, tá vendo aí? Pois é. E Embora quem ela tava tenha dito falando, que foi diagnosticada por um psiquiatra, tá? Isso já foi dito por ela. sim, mas aquela Landeiro estava falando que só existe um caso de personalidade dissociativa diagnosticado, confirmado, estudado no Brasil. Ela postou até hoje nos stories dela. E isso é muito preocupante, gente. Muito preocupante a gente ficar popularizando, ficar falando muito isso de uma forma indiscriminada, porque a gente acaba levando uma legião de fãs. E se ela tiver, como a gente falou lá no início da live, uma personalidade de transtorno narcisista, um transtorno de personalidade narcisista, ela vai ficar fantástica. E o que a gente precisa fazer com o narcisista é contrariar. O narcisista só se descobre narcisista quando ele começa a ser contrariado. É a única maneira. Tia, a gente também te ama. Quer dizer, eu te amo. Não sei se Tarana te ama. Não posso responder por nós duas. Amo muito. Beijo, Ti. Beijo. Mas é muito delicado esse lugar, porque a gente, às vezes a gente vai lá por uma curiosidade com a patologia e acaba estimulando uma outra que é tão prejudicial quanto. Né? Isso também é muito delicado. Você hoje puxou uma enquete sobre o uso e diagnóstico de adição de drogas, não foi? Sim, Conta aí pra rapaz, outro gente. babado. Eu faço o curso de psicologia, como muitos aqui sabem. Eu nem me apresentei, né? Mas eu acho que seus seguidores já estão acostumados a me ver. Tudo parente já. Tá tudo dentro de casa já. Então, nesse curso, nesse semestre especificamente, em práticas integrativas, a gente fez um artigo onde a gente aplicou um questionário numa clínica de psiquiatra com especialidade em atender pacientes que têm a dependência química, que o nome, na verdade, não é nem esse, é dependência ou vício. Adição. Adição. E a gente aplicou um questionário para levantar como que está a visão, vamos dizer assim, a ideia entre esses profissionais da área. Então, quem respondeu majoritariamente foram psiquiatras e assistentes. Então, teve uma questão que foi muito interessante, porque assim, a gente perguntou várias coisas sobre o uso de medicação, o que eles achavam, se o uso de medicação ajudava, se a psicoterapia ajudava, presença familiar na psicoterapia, integrativa ou não. E assim, todos foram muito positivos a uma realidade integrativa, com o uso de medicamento, terapias até alternativas, eram todos muito abertos a isso. Né? Só que quando chegou na última pergunta, porque ali na enquete, quem quiser ainda ir lá, está aberto ainda para tentar, né? Só que na última pergunta, a gente questionou o que eles achavam que era essencial para a cura desses pacientes, porque o vício, ele pode ter o que é, né, o abandono do vício. A cura seria nesse sentido. Então, quando chegou nessa questão, a maioria, 80% desses profissionais, disseram que o que vale mesmo é a vontade do paciente. Se ele não tiver vontade, ele não vai ter uma remissão aí desse vício da droga. Isso chamou muito a nossa atenção, porque que vontade como que se constrói o estímulo dessa vontade? Quando a gente tem uma realidade no Brasil em que
as clínicas, muitas vezes a pessoa vai contrariada, ela não vai porque quer, ela vai porque ela é um estorvo na família, é um peso na família, então bota lá, dá um jeito aí, resolve aí, muitos não participam. Essa realidade, essa expectativa e realidade, ela é muito cruel nessa última resposta. Então, a resposta, na verdade, é essa. Olha, a gente pode dar medicamento, pode fazer terapia, pode fazer tudo, mas se o paciente não quiser, não vai dar certo. Então, é uma realidade que a gente questiona muito, né? Porque, assim, poxa, se você estuda há anos, né? Tem muita gente que defende aí, agora, atualmente, está um boom de defensores da ciência, das práticas que são, né, só as validadas, que têm eficácia comprovada. Então, assim, se essas são as pessoas que defendem, né, esse lado, então, para que a gente vai olhar para a vontade? Se a medicação vai ajudar, se a TCC vai ajudar, né, e o que tem aí é disponível, é o que vale, é o que é válido, que tem a maior chance de eficácia. Mas aí eu te pergunto, a medicação é super científica, mas tem gente que não consegue usar. Tem gente que não, né? Porque, pois é, não vai conseguir usar. E os próprios, o que eu estou querendo dizer aqui os próprios profissionais estão reconhecendo que não é suficiente. Existe uma psique, uma subjetividade que a gente precisa olhar, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa entender para ver onde que está esse estímulo de vontade. Será que esse sujeito pode ser estimulado a ter essa vontade de deixar, né, a droga ou não? Entendem? É muito mais amplo. E vão precisar de muito mais profissionais, né, da nossa área cada vez mais nos próximos anos. E outra coisa até que eu acho bem equivocada é que a maioria dessas clínicas, elas usam abstinência como método, né? Só que isso não funciona. Se a gente vai tratar uma pessoa adicta a uma substância química, onde ela está funcionando sob a influência daquela substância química no organismo, a gente não pode suprimir o uso. Porque o organismo se desconhece. Ele não consegue funcionar sem aquilo. Então, o sistema de redução de danos é o melhor caminho para você conseguir resolver a adição. Eu tenho 3 pacientes que são adictos de drogas diferentes, de químicos diferentes, que uma não é nem considerada droga, que é cigarro. E não adianta a gente fazer a suspensão do uso. A negociação é muito simples. A do cigarro, por exemplo. Quantos cigarros fuma por dia? Uma carteira. Quais são os cigarros mais importantes do dia? O de manhã, o de depois do almoço e o de noite. Desses 3, qual é que dá para evitar? O de noite. Vamos começar por aí? Vamos evitar o de noite? E aí você começa a tirar o que é, né? O que parecia importante para que a pessoa entenda que às vezes não é importante. A gente não pode tratar adicto com abstinência porque não funciona. Júlia está perguntando aqui, por falar nisso, como agir com uma pessoa que realmente tem um transtorno, se nega que tem e abandona o tratamento toda hora? Isso deve ser traço do transtorno, inclusive, viu, Júlia? Normalmente, os transtornos psiquiátricos... O abandono do tratamento é um caminho, né? Um dos caminhos que acontecem quando você tem uma patologia psiquiátrica. Por quê? Principalmente se for bipolar, depressivo ou ansioso, que são os mais comuns. Qualquer tipo de melhora, a pessoa corre da medicação e corre do tratamento, porque acha que já está bem. Só que não é assim. Eu acho que tentar mostrar para ele exemplos de pessoas que estiveram no lugar dele e conseguiram evoluir, ou tentar explicar para ele da forma mais clara possível qual é a patologia que ele tem, como ela funciona, inclusive explicar que abandonar o tratamento é parte da patologia, eu acho que pode ser mais funcional. Qual é a sua opinião, Tê? Me conte aí. Eu tenho um olhar, quando eu vejo esse tipo de situação, o meu olhar automaticamente, ele vai para a família. Porque é a família que sofre. O sujeito vai sofrer? Vai, obviamente, porque ele abandonou o tratamento, ele vai para o mesmo buraco, ok. Mas essa oscilação, o incômodo maior é familiar. Então, é sempre aquele lugar do o que eu faço? Eu largo numa clínica, são esses os termos, tá, gente? Eu já tive acesso a uma mãe que falou, o que ele quer? Ele quer morar no manicômio? Né? Já em desespero por causa dessas oscilações. Então, o meu olhar, ele automaticamente vai para essa estrutura familiar. Se tem uma estrutura familiar bacana, com quem está ali acompanhando o processo, também na sua terapia, também, né, se fortalecendo,
é você sempre tentar trazer a pessoa ali para a observação da melhora quando ela mantém o tratamento. E não havendo essa possibilidade, eu sinto muito, é uma circunstância da vida aqui, familiar e doente, vão ter que passar, sabe lá por quanto tempo. É uma realidade punk, foda, mas é isso. Não E tem como assim, obrigar. é muito mais importante, às vezes, que a pessoa esteja, alguém da família, né, o mediador que a gente chama, ou a pessoa responsável, esteja em terapia, esteja sendo acompanhado, do que a própria pessoa que tem a patologia. Porque se ela tem dificuldade de aderir ao tratamento, ao acompanhamento, ela vai adoecer as outras pessoas ao redor. Então, a pessoa de elo, a pessoa de ligação, a mediadora, a pessoa que faz mediação, precisa estar sendo acompanhada para poder até saber manejar. E, às vezes, quando essa pessoa entra em processo terapêutico, aí o manejo acontece. Exato. E aí a Aí a Julie pessoa comentou adere ao ali tratamento. que a estrutura familiar é ruim. Gente, quando você é o meio, como a Mel trouxe, né? Você é o parente que faz esse meio de campo, analise as possibilidades e analise a possibilidade também de desistir. Porque tem pessoas que cuidam de outras pessoas que têm transtorno e não desistem quando podem ou simplesmente não veem isso como uma opção. Mas às vezes é porque é uma opção cruel mesmo, não é uma decisão fácil desistir de um filho, desistir de uma irmã, desistir de um pai ou de uma mãe. É uma decisão complicadíssima, né? Porque você acaba levando para consigo, no seu destino, a consequência daquilo. Então, se você acha que sustenta a consequência de desistir dessa pessoa, siga em frente, porque essa é a solução para aquele que não vai fazer o tratamento, vai fazer a terapia. Agora ela fez um complemento aqui interessante, ó. E a pessoa já sofre preconceito por pertencer a várias minorias. Eu acho que é aí que está a resistência de assumir a doença. Eu tenho uma outra pergunta para essa sua pergunta, essa sua afirmação. Como é a família? A família entende ela ser minoria, essa pessoa ser minoria? Que tipo de minoria é essa? E como a família vê essa minoria? Porque às vezes o problema, e aí eu volto para a questão dos transtornos psiquiátricos, de depressão e de ansiedade e de bipolaridade diagnosticado em minorias, que às vezes é uma questão de ambiente, é uma questão de meio ambiente familiar, social, que faz com que a pessoa esteja naquele estado. Porque muita gente é extremamente reativa, agressiva e patologizada porque não é aceita pela família e fica irritada com isso e não sabe manejar isso, não sabe conversar, não sabe dizer minha mãe eu preciso que você me aceite, meu pai precisa que você me aceite, eu quero ser feliz do jeito que eu sou. Não tem essa conversa. É muito difícil. Por isso que é importante pessoas ao redor de quem tem patologia psiquiátrica estar em terapia para poder fazer o melhor manejo. Porque, por exemplo, vai que os familiares dessa pessoa que Júlia trouxe como exemplo começam a fazer acompanhamento terapêutico e começam a entender que a condição de minoria da pessoa é uma condição que tudo bem, tá tudo certo. Sabe? Se, por exemplo, é gay, é lésbica, é trans, tá tudo bem. E aí essa pessoa começa a tratar o suposto doente melhor e essa pessoa começa a evoluir, começa a aderir ao tratamento, né? Então, eu acho que tem muitas questões aí que precisam ser observadas para poder É conseguir uma relação. entender. Às vezes, eu acho que, eu não sei quem de nós da comunidade TTS escreveu que o óbvio precisa ser dito, não sei se foi você ou se foi a Fabi. Não O lembro, não óbvio foi eu não. precisa ser dito, inclusive, com relação aos adoecimentos, tanto psíquicos quanto somáticos, porque se o contrário, né, vamos falar de saúde, o que é a saúde? É o bem-estar de forma geral. Se você nasceu num ambiente familiar bacana, você foi amado, você tem estrutura, você teve o aconchego, tem segurança, que adoecimento que você vai ter? Nenhum. Então, por que a gente vai Relativo, tratar, porque um né? ambiente muito saudável também pode ser um ambiente disfuncional. Tô falando do ambiente equilibrado, não tô falando do saudável que vai pro extremo, tá? Sim, Tô falando do saudável porque, assim, perfeitos, né? Aquele vale dos lá da comuns, Bíblia né? não vai existir. Mas vamos aqui para os neurotípicos, né? Os neurotípicos, as pessoas que têm, né, a sua psique comum, né? Elas sofreram ali com um pai ou uma mãe, mais ou menos, tiveram dificuldades e tal. Esses ambientes, né, ditos saudáveis, eles não vão patologizar tanto, né? Vamos colocar dessa forma. Então, dos males, é o menor, né? O impacto é muito Sim. menor.
Então, dessa forma, a gente começa a entender, a gente está falando de patologia ou de problemas familiares, né? A gente está falando de Começa. adoecimento endógeno ou de adoecimento social? Isso. Né? É o corpo que adoeceu ou foi o ambiente adoecido que prejudicou a pessoa, né? E a gente precisa muito lembrar de tudo isso todos os dias, gente. Todos os dias. Ser mulher nessa sociedade que a gente vive é adoecedor. Estar num lugar, num momento, inclusive, onde ser produtivo. Minhas próximas postagens é tudo sobre isso, vocês prestem atenção. Estar no momento onde a produtividade está lá no 200 é adoecedor. Ter que fazer o máximo é adoecedor. E aí você se vê num momento de extremo estresse, extremo desgaste emocional, fadigada, exausta, improdutiva, e aí você fica mais doente do que quando você estava tentando ser produtiva. Então a gente ficou num beco sem saída. Pois é. Então, É hora descobrir de... qual é a vida funcional, a vida que funciona para você e como você funciona nessa vida é o melhor caminho, gente, para a gente ser feliz. Perfeito. É a Porque questão fora de disso é trabalhar, adoecimento. trabalhar as questões aí dos meio termos, né? A gente vai ter que lidar com algumas realidades, ok, né? O que precisa ser feito, mas também reconhecer, né, que existem momentos de se cuidar, de desacelerar, ainda mais agora que a gente começa um ano que tem uma expectativa enorme, né, de recuperação de perdas que estiveram aqui atrás nesse 2020. Será que vai Olhos rolar? abertos. E aí isso é uma coisa Pois que a gente é. precisa estar atenta, porque às vezes a gente bota muita credibilidade, muitos projetos num ano só, como a gente já fez lá em 2020, que a gente não aprende fácil, e a gente fica É, frustrada, e a gente fica triste, a gente não sabe entender de onde é que vem a tristeza, mas é tudo sobre uma ansiedade, né, que a gente criou, de que ia ser bom e de que ia ser fantástico, e a gente adoece porque frustração. E aí frustração deixa a gente em estado de melancolia. Melancolia deixa a gente em estado depressivo ou similar à depressão. Para daí você ser medicada e patologizada, amiga, é um pulo. pois é. Então, ter muito cuidado com o que a gente está desejando para esse próximo ano, porque a frustração pode ser entristecedora. Exato. Tenham cuidado com isso. Algumas pessoas comentaram ali sobre expectativa, pode gerar Sim. frustração demais, né? As frustrações são do tamanho das expectativas. E isso se constrói, isso, a patologia se constrói nesses detalhes mesmo, viu, gente? É um planejamento que a gente fez e não deu certo, a gente se frustrou, ficou melancólica, ficou em estado melancólico prolongado, tá em similar depressão, aí a família ou você mesma vai procurar um médico, o médico diagnostica, sim, depressão. Só que tudo começou numa frustração que não foi absorvida, que não foi entendida, que não foi organizada da melhor maneira. E aí você acabou fazendo o quê? Tomando a medicação por uma coisa que era bem pequena e que não foi organizada a tempo. Por isso que às vezes é importante a gente estar em terapia, para poder a gente conseguir se organizar com mais rapidez. Isso. Até a gente tem um compromisso aqui, né? Agora nesse horário assim, 8 horas. Pois é, não é? Vamos lá, Quer fazer botar os olhos. suas considerações finais? Fique à vontade. Gente, olha, Mel, obrigada mais uma vez. Você sabe que eu adoro esses temas, é de extrema importância a gente falar sobre isso. Sim. Então, a todos que me escutaram aqui pela primeira vez, podem me seguir, fiquem à vontade para poder analisar ali, estudar todo o conteúdo que tem na minha rede. Muito obrigada pela atenção de vocês, né, de terem ficado aqui 50 minutos para falar sobre patologização da vida, que é um tema que eu amo falar, amo desconstruir também. Então, vamos juntos, que eu também tenho aí algumas ideias, algumas produções para as próximas semanas que envolvem isso. Então, obrigada aí, valeu mais uma vez. Eu que te agradeço, Tê. Vamos manter nossa rotina trimestral de lives. Vamos sim. Para poder não perder o hábito nessa futura quarentena que a gente não sabe nem como é que vai ser. Então, gente, sigam a gente. Quem não segue Terena, segue lá. Quem não me segue, segue aqui. Que esses próximos dias eu vou trazer muito conteúdo sobre qualidade de vida, viu? Sobre esse viés patologizante que a vida tem assumido nessa quarentena. Importante, muito Tem alguém importante. falando, e a importância de cuidar das relações das crianças com a frustração. Sim, é muito importante, gente. Muito. Ainda bem que os Muito latidos importante. ficaram. São os aplausos. São os nossos aplausos.
Ai, ai. Tá Tiago, bom. veja depois, tá bem bacana o começo da live também. Vamos embora que a gente tem um Valeu. compromisso agora, fiscalizar uma vida ali. Pois é. Um beijo para vocês, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por tudo sempre. E daqui a pouco a gente Valeu. se vê de volta aqui segunda que vem, tá bom? Beleza. Um beijo, gente. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau.